Estamos felizes por mais uma vez poder vê-los. Um milagre diante de tantas mortes, de tantas pragas, tantas doenças, mas Deus tem preservado as nossas vidas para podermos nos encontrar nessa terra mais uma vez. E se é bom encontrarmos aqui, imaginamos quando nós cruzarmos o rio, podemos estar verdadeiramente naquela terra do porvir, onde não haverá mais distância para nós. Se aqui nós temos motivo para viajar 2.500 quilômetros, imagina lá, quando não termos mais tempo, o prazer que vamos ter em podermos encontrar os nossos irmãos. Né? Vamos ficar em pé para nós fazermos uma oração. Vamos agradecer ao Senhor. Querido Pai Celestial, nosso bondoso Jesus, aqui estamos nós, neste humilde lugar, nesta humilde casa. Eu posso imaginar a casa que o Senhor morou aqui na terra, onde estava Marta, Maria e Lázaro. Eu acredito, Pai, que não tinha 10% do conforto que nós estamos tendo aqui. Foi ali que o Senhor passou grande tempo da sua vida servindo aquela família, como também sendo servido por aquelas duas jovens. Certamente quantas vezes ele alimentou-se ali, quantas vezes dormiu, lugar tão simples, tão humilde, porque o profeta diz: tu veio para ser pobre, para que nós pudéssemos ser ricos. Tu veio para enfermar-se, para que nós tivéssemos saúde. Nós agradecemos esse grande amor, esse amor sem limite, que foi expressado por cada um de nós, na sua própria história, na sua própria vida. Por isso eu agradeço pelo privilégio de poder estar aqui nessa noite, tantos lugares ricos dessa cidade, quantos fazendeiros, Pai, quantas mansões tem nessa cidade, quantas festas estão sendo feitas nessa cidade. Nós poderíamos estar em qualquer uma delas, no concurso do mundo, dentro da prosperidade, mas o Senhor nos reservou algo melhor. Está entre os filhos de Deus, aqueles que realmente sabem o valor da vida, o valor da salvação. Nós agradecemos pelo Senhor proporcionar para nós, Pai, esse lar, esta casa, onde nós sentimos bem-vindos, onde nós sentimos como parte da nossa família. Pai Celestial, eu sei que todos nós aqui temos dores, temos sentimentos, temos lutas e temos provas, mas dentro da nossa alma nós temos um DNA eterno, nós temos uma chamada eterna que nos faz ser irmãos e irmãs. Que nesta noite o Senhor confirme aqui entre nós a Tua santa presença, Pai. A Tua palavra é vida para nós, a Tua palavra é consolo para os nossos corações, a Tua palavra é a cura para a nossa alma. Senhor, que esse lugar, esse ambiente seja tomado por um ambiente espiritual, que nosso adversário não tenha oportunidade para trabalhar, que nossas mentes sejam assaltadas pelo Espírito Santo, que os nossos corações abram, se alargue, para que as bênçãos de Deus possam entrar, ocupar esse trono que governe as nossas vidas, governe nossos passos e nossa caminhada, Pai. Ó Deus, obrigado pela longa viagem que o Senhor nos proporcionou, com saúde, não nos faltou nada, estávamos alegres, não houve reclamação, não houve murmuração, somente gratidão por podermos estar com nossos irmãos aqui, Pai. Que o Senhor confirma a fé de cada um, abençoando as nossas vidas e que os nossos corações se sintam privilegiados por poder estar aqui nessa noite. Nós abençoamos esse lugar mais uma vez, nós abençoamos esses corações, abençoamos estas vidas, abençoamos os familiares dessas vidas aqui presentes, em nome de Jesus Cristo. Nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Pode sentar, irmãos. Nós queremos apresentar os irmãos que vieram conosco,
uma viagem maravilhosa. O irmão Maurício está fazendo essa parte aqui da filmagem. A sua esposa, a Érica, veio 3 filhos, lá está o Victor, o Eliezer e a Melissa, está por ali também. E também nos acompanha a irmã Vanilda, está ali, a irmã Ana Lúcia, está aqui, como a irmã Lídia Mendes, lá atrás, Deus abençoe. E os que vieram nesses 2 carros. Mas está nos acompanhando o irmão Joel, como a irmã Roseli também, nos presenteando aqui com a presença deles, né? Para nós é um grande privilégio. E pela primeira vez está o irmão Heber também, a irmã Kátia, lá de São José dos Campos. Vocês têm ouvido suas orações, têm acompanhado o seu trabalho, a sua voz, né? Sempre colocando alguma coisa boa da parte de Deus. E que está nos acompanhando aqui é algo realmente muito especial. E não falando da pastora aqui também, né, da irmã Cioli, que está nos acompanhando aqui, ajudando a carregar a cruz, né? Graças a Deus por estarmos juntos, tem sido realmente uma bênção. Nós não marcamos aqui hoje um culto, nós marcamos aqui um momento de família, um momento de meditar um pouquinho na palavra, para dar a oportunidade da irmã Cirlei e a nossa irmã para tomar a comunhão, já que não vão poder estar amanhã conosco em Pimenteira do Oeste, e nós estamos aqui para facilitar para vocês a ceia, a comunhão, o lava-pés, porque esse é o nosso objetivo. As demais coisas maravilhosas pela estrada, onde paramos, tudo é maravilhoso, mas o nosso objetivo foi encontrar vocês. As demais coisas foram acréscimos da parte de Deus, nos dando alegria, podemos participar da natureza, e estar junto. Esse para nós realmente é um momento especial, né? Muito especial. Então eu agradeço o esforço de cada um por nos ajudar. Você sabe que vim de tão longe, esses irmãos, simplesmente para estar com vocês, para nós é um valor muito grande. Então, valoriza o trabalho, valoriza o ministério, valoriza todos nós, esse esforço que vocês fazem, que custa dinheiro, é dispendioso, enfrentar perigo das estradas, né? São longas horas no volante, tudo isso nós sabemos que é um grande desafio, mas ao encontrar vocês, nós sentimos já o pago, né? Já sentimos a recompensa por todo esforço que nós tivemos por vir aqui. Então, eu sou muito agradecido pelas orações da irmã Iradi, da irmã Cirlei, da irmã aqui desse lugar. Temos falado com a irmã Sheila também, de vez em quando, desejo de servir o Senhor. Eu espero que esse desejo não venha acabar, que seja multiplicado, aumentado cada dia, porque as horas vão se passando, né? Ontem, certamente, 15 famílias não imaginou que hoje, de madrugada, ficaria sem pai, ou sem mãe, sem tio, sem filho, e foram colhidos num acidente trágico aqui, bem próximo de vocês, e poderia ser qualquer um de vocês que estivesse nesse lugar, nesse momento, e terem partido. Então, o melhor de nossas vidas é quando nós temos certeza que o momento que nós estamos vivendo é o momento que nos garante que nós temos vida eterna, não é? Nos garante que nós estamos bem para com Deus. Então, eu digo para a irmã Sheila, é tempo sempre de se aprontar mesmo, é deixar tudo para trás, tomar uma decisão por Cristo, porque Ele está às portas esperando que o último entre. E quando o último entrar, eu vou parar de chorar, eu vou parar de sofrer, eu vou parar de viajar de carro, eu vou parar de trabalhar, porque aí nós vamos simplesmente desfrutar daquilo que nós fizemos, da nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Graças a Deus por isso, amém? Então nós estamos felizes por isso. Não posso deixar de ouvir uma palavra do irmão Heber Correia, por favor, vem aqui à frente, irmão Heber. Depois nós vamos ter o hino com a irmã Érica, né? E tiver mais cantores aí também, cantoras, né? Que pode cantar o hino para nos ajudar também. Eu creio que vai ser realmente muito, muito bom. O que o senhor tem para falar para essas irmãs aqui que levanta
Não, acho que elas não levantam, acho que elas não dormem. Porque é mensagem 1h da manhã, 2h, 3h, 4h, e, né, sempre orando, ouvindo, participando. Isso realmente para nós é maravilhoso, né? O que você tem para dizer para os irmãos? Eu creio que vai ser muito edificante, com certeza. Você tem para dizer que a nossa alegria é muito grande, né, irmão? Muito grande. Essa é a nossa família, né? A família, né? Então, quando você vê, né, mais uma parte dessa família que cresce a cada dia, né? E vai crescer até entrar o último eleito. Eu creio assim. E a hora que entrar o último eleito, como o senhor disse, né? Nós vamos descansar daí, né? Aí nós vamos entrar para um tempo prometido por Deus, aquele dia, né, que os nossos pais perderam ali no Éden, né? Perderam um dia. E sabe quanto representa esse um dia que eles perderam? Porque Deus falou assim: o dia que vocês pecarem, nesse dia vocês morrerão. E nenhum homem viveu. Morreram no mesmo dia. Aí vocês perguntam assim: mas espera aí, muitos homens viveram muito tempo, como Adão mesmo viveu muito tempo ainda depois que ele foi expulso do Éden, ele viveu muito tempo, acho que 900 e poucos anos. Matusalém foi o mais velho, viveu 969 anos, mas nunca nenhum homem viveu um dia que é 1000 anos, não é? A Bíblia não diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia? Então nós não podemos ficar surpresos, mas será que Deus não cumpriu a sua palavra quando ele disse que o homem morreria naquele dia, né? Deus cumpriu sim a sua palavra, porque um dia para Deus, irmãos, pensem nisso, é 1000 anos. Então não se preocupe, Jesus foi apenas há 2 dias, pastor Raimundo. Faz dois dias e alguns minutos, porque Jesus morreu há 2000 anos atrás, por nós. Faz 2 dias que Jesus morreu. Pensem nisso, isso vai animar muito vocês. Especialmente nós que já passamos, né? Já estamos na classe dos idosos. Então a coisa mais gloriosa para nós, pastor Raimundo, para mim e para cada um de nós, para os mais jovens como a Melissa, vai ser exatamente o dia que entrar o último eleito. Porque aí nós saímos dessa luta aqui. Porque aqui o profeta disse que nós temos que batalhar cada polegada do caminho. O diabo está aí fora. Ele está vestindo a sua noiva. Certo? Só que Deus também está vestindo a sua noiva. Amém. Só que ele veste a noiva com a sua palavra. Amém. Amém? Então, eu acho que é uma alegria ver vocês. Todas bem vestidas. Cada uma de vocês e cada um de nós, inclusive, pastor Raimundo, irmão Joel, irmão Maurício, os homens, né? Devemos nos sentir como noiva de Cristo. Amém. Porque ele não veio buscar uma noiva, assim, uma mulher só. Não, a noiva de Cristo se compõe da igreja. Sou eu, pastor Raimundo, irmã Sueli, irmã Kátia, você, meu irmão. Como é que é o seu nome? Hã? Iva? Igor. Igor? Irmão Igor. Todos os homens aqui é noiva de Cristo. E sabe o que Jesus está fazendo conosco? Ele veio para nos vestir com a palavra. Então, imagine uma festa de casamento, tá? Quando o noivo se casa com a noiva, ele não vai para bodas, né? Festa do casamento, ele vai para a lua de mel, e o profeta fala dessa lua de mel que Jesus vai ter com a sua noiva, certo? Então, vai ser muito glorioso. Então, vale a pena viajar 2.700 quilômetros, né, pastor Raimundo? E se somar aqui tantos quilômetros que tantos rodaram, né? Que todos rodaram, é muita coisa, mas muito pouco realmente de esforço, muito pouco perto do que Jesus fez por nós. Né? Eu não fiz esforço nenhum para estar aqui. Gastei um pouco de dinheiro? Claro que gasta. Mas o que você vai dar para Jesus se você não dá o seu tempo para Ele? Não é? Um Deus que vai te vestir. E sabe para quê? Para apresentar a Ele mesmo. Como pode, né? Um noivo tão bondoso.
Ele veste a noiva para apresentar a si mesmo. E quem está falando isso? É o irmão Weber? É o profeta. Amém. E aqui, eu vou ler aqui um versículo só, viu, pastor Armando? Se for Romero. Amém. Então, obrigado. Eu sempre me preocupo com o tempo, né? O pastor Armando passa para mim e eu sempre criei esse complexo de tempo. Porque eu falo demais, né, meu Vani? Às vezes eu pego para falar num áudio com uma pessoa, com um irmão, e começo a falar, e vai vindo a palavra, e a palavra é eterna. Ela não termina. E é isso que é gostoso, né? Não é? Isso que é gostoso. Glória a Deus. Você abre essa Bíblia aqui, isso aqui é Deus. Verdade. E Deus é infinito. Você não tem como mensurar Deus. Não, Deus é que tamanho? Não adianta. Pega o céu de ponta a ponta. Pega os homens todos, se fossem todos escrivães, todos escrevessem. Pegasse todas as hastes, né? Todas as hastes que você vê na sua vida aí, todo matinho fosse uma pena, e o céu todo fosse o quê? Um livro, você não escreveria Deus. Você não escreveria o amor de Deus. É imenso. Então é para sentar, é para dobrar o joelho e chorar mesmo, de pensar nesse amor tão grande que Ele fez por nós. Aí nós fazemos um esforcinho e achamos que fizemos alguma coisa. Não. Isso é a graça de Deus. Amém. Que nos deu esse privilégio. Né? Para mim é uma graça vir aqui, viajar. E aqui, como o pastor Raimundo falou, que conforto. Um conforto. Imagina os irmãos do passado, que eram jogados nos leões, nas arenas, os leões famintos, guardados há dias sem comer. Hoje é dia de soltar cristão na arena. Aí soltava os cristãos. Nossos irmãos deram sangue para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E Jesus se fez um homem pobre, morreu nu, envergonhado na cruz, para que nós nos vestíssemos, para Ele mesmo vir e nos vestir. Todo aquele sofrimento para trazer para nós a cura. Você não recebe cura a todo momento? Amém. Amém. Nós estamos sendo curados a todo momento. Glória a Deus. Nós estamos, irmãos, cobertos. O profeta diz que Deus cria em nossa volta uma atmosfera tão tremenda, como se fosse o profeta diz que é um campo, vamos dizer assim, de 3 metros, que é a prova de som. Você pensa que incomoda essas músicas do mundo? Não incomoda o cristão. Nós deixamos isso para lá. Isso nem entra no nosso ouvido. Porque aonde nós estamos é o quê? A prova de som, diz o profeta. Amém. É uma atmosfera, é um lugar especial. Então, vale a pena. Vale a pena todo esse esforço. Esse pequeno esforço. E vale a pena também, eu vou dizer uma coisa para vocês. Todo o sofrimento que você passa, irmão e irmã, toda a dor, toda a preocupação, medos que às vezes nos toma. Quem de nós não temos medo? Temos medo. O profeta fala. Mas do que você tem medo? O profeta disse. Há um sacrifício feito por você há 2000 anos atrás. Não precisamos ter medo. Temos porque somos pó. Está falando para a irmã Evani. Nós somos fracos. Nós somos vasos fracos. Mas é aqui, é aí, dentro de você, meu irmão, minha irmã, que Deus está se escondendo hoje. Com uma palavra. Em vasos de barro. Mas os mandamentos estão dentro de nós. Amém. Nós abrimos a Bíblia porque nós temos que ler aqui, mas isso aqui tudo que nós temos ouvido essa mensagem há quantos anos? Eu tenho ouvido essa mensagem há 41 anos. Além do tempo que eu estive na Assembleia de Deus, meu pai era pastor, né? Era um pregador, eu ouvi muita palavra de Deus e aquilo foi entrando em mim, foi entrando e está entrando em você. Não deixe de ler e orar todos os dias. Amém. Porque o profeta diz que todo cristão, ele lê e ora todos os dias. Amém? E assim você vai se tornando o quê? Um Deus amador. Um Deus aprendendo dentro de nós. Então, você ainda que está fraco, fraquinho, cheio de dores às vezes. Eu também tenho dores. Eu sou um homem já idoso. 65 anos passados.
Mas o que me alegra é que um dia essas dores todas vão se acabar. Amém. Glória a Deus. E o profeta chama esses pequenos sofrimentos, o profeta chama de pequenas aflições, e ele inclui tudo, viu? Pequenas aflições é todo tipo de doença que possa vir sobre nós. Tanto é que ele um dia pediu todo tipo de doença, a morte pior que existisse, mas que depois que aquilo passasse, ele fosse eterno. Do que 100 anos de reinado, não, acho que 1000 anos, né? Ou até mais, não lembro, 1000 anos, reinando sobre tudo e sobre todos. Mas depois de 1000 anos ele ir para o inferno, ele se perder. E ele falou, não, eu prefiro a pior doença, eu prefiro a morte pior que existir, mais cruel, mas depois disso tudo ter a vida eterna. Então, irmãos, o que nós estamos passando hoje não é nada. Amém? Amém. Então, para encerrar, eu quero ler esse versículo. É o versículo 25 de Efésios, capítulo 5. Diz assim: 25 e 26. Efésios 5, 25 e 26. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Ele se entregou por nós, pela noiva, pela esposa, para a santificar. Nós somos santificados em Cristo, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Ele nos lava com essa água pela palavra. É a água da palavra. Nos limpa. Você que está pensando em caminhar com Cristo, caminhe, porque essa palavra vai lavar você. Amém? Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém. Amém? É isso que Jesus veio fazer por nós. Amém? Então é bom ter um esposo assim, né? Então, irmãs e irmãos, mantenham-se firmes, porque nós temos um esposo e vai nos levar um dia daqui. E todas essas dores, todas essas lutas vão passar. Amém? Eu agradeço a Deus, agradeço o convite do pastor Raimundo Maia, agradeço o sorriso de cada um de vocês, agradeço a irmã Iradira, a irmã Ivani, que realmente não tem hora para elas, né? A noite toda elas oram, elas falam, elas ouvem, né? Irmão Mobílio, né? Está aprendendo muito realmente, e todos nós estamos aprendendo com Cristo hoje. Amém? Obrigado, pastor Raimundo, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Não somos tão pobres que não temos o que dar, e nem tão ricos que não podemos receber, né? Nós somos um povo que trocamos experiências, e com isso nós vamos crescendo em Cristo. Irmão Joel, vem cá. Vem aqui, irmão Joel. Irmão Joel tem sido um companheiro que Deus deu para nós, um grande presente para nós. Quantos anos que você batizou? Em agosto fez 3 anos. 3 anos em agosto que ele se batizou, e desde então tem sido uma grande ajuda para nós no ministério. Pouco tempo já estava cooperando como diácono, pelo espírito voluntário dele, pela vontade de ajudar, de cooperar, juntamente com a irmã Roseli, que tem sido uma verdadeira guerreira ao lado dele, nas viagens, né? Tem ido sempre sorridente, sempre trabalhando, sempre ajudando. E é a segunda vez que você está vindo aqui, né, irmão? Graças a Deus. Como é que você está sentindo? Como é que você viajou tão longe? Como é que Pastor, você a gente muito... Não foi só para comer peixe, né? Não, imagina, pastor, a gente até veio comentando, falando com os irmãos amigueiros. Imagina se fosse para usar um dinheiro que a gente gasta para vir ver os irmãos, para acompanhar, ter esse companheirismo. A gente, se fosse só por festa, tanto lugar que tinha perto para a gente ir, né? Aonde que nós viemos? Não foi à toa. E nós viemos até comentando com a esposa. O que esse ministério proporcionou na nossa vida. Os irmãos
Quem diz, ó irmã, da onde que é? Lá de Rolim de Moura. Como que nós conhecemos, nós temos esse amor tão grande por cada um, irmão Maculã, a irmã Iradir. Meu Deus, onde estava esse povo que tão pouco tempo nós conheceu, nós temos essa família tão grande. Deus é maravilhoso. Amém. Né? Esse conhecimento, agora o pessoal de BH, né? Pessoas maravilhosas que a gente conheceu, Deus colocou no nosso caminho. Nós sempre Vale a pena viajamos, investir, vale a né? pena investir. Cada centavo, cada real, vale muito a pena. E esperamos, não paramos por aqui, esperamos voltar mais vezes. Deus vai, né, colocar nós de volta aqui em breve. E sempre estar junto com os irmãos. Eu quero dizer que o Senhor é uma bênção para nós. Eu que agradeço, eu fico Todos muito esses feliz. irmãos aqui, eu tenho certeza que são agradecidos. O Senhor tem sido uma grande ajuda no próprio ministério, no trabalho, e todo mundo se sente recompensado. O Senhor carrega minha mala, o Senhor chora junto, o Senhor consola, o Senhor preocupa. Esse dia eu quase matei ele de susto. Me assustou mesmo aquele dia. Eu falei para ele que ele me ligou perguntando como é que eu estava. O que eu falei para o senhor? Não, o senhor pegou e falou assim, estou aqui sentado, não estou conseguindo nem levantar. Na hora passou vários pensamentos na cabeça. Eu falei, meu Deus, será que tá assim, será que é problema de coluna? Eu que estava, né? Aí de repente passar para o senhor, aí eu parei um pouco assim, o senhor sorriu, deu risada e falou, não, estou no irmão Maurício, e, né, comendo a carne, comi tanto que não consigo levantar. Aí eu falei, mas, né, fiquei feliz, eu estava lá, eu ouvia a alegria dos irmãos que estavam perto, o meu livro estava junto. Não, a gente fica feliz de saber que as pessoas preocupam com a gente. É o que nós estamos representando aqui para os irmãos aqui de Vilhena, incluindo a irmã que é de Vilhena também, né? Irmão Maculã também, irmã Ayuci. É que nós queremos demonstrar com esse pequeno esforço o amor que nós temos por ele, porque não podemos trazer nada. O que nós vamos ter um culto aqui, poucas palavras, dar uma ceia. Se for somente isso, parece que é muito pouca coisa. Mas nós queremos demonstrar com essa atitude de vir aqui, ter esse momento com vocês aqui, para demonstrar o quanto vocês são importantes para nós. Né? Que não é porque nós estamos rodeados de pessoas maravilhosas, como nós temos ali em Belo Horizonte, em todo o Brasil, grupo de irmãos, desde o Sul, Santa Catarina, Paraná, Curitiba. Mas mesmo tendo esse povo maravilhoso ao lado, nós não deixamos de demonstrar a importância que vocês têm para nós. E essa felicidade, ela é completada com todos vocês. Então eu lembro da irmã Shirley todo dia, eu lembro da irmã, não tem um dia que a gente não lembra de vocês. Da irmã, você não lembra o nome mais, mas a senhora estava aqui da outra vez, né? Então assim, a gente passa na memória, lembrando os irmãos de cada lugar. Então é uma demonstração, né, essa vinda aqui, de estar junto e dizer assim, nós amamos vocês aqui. Né? Então a gente agradece, irmão, esse apoio que você está dando para nós, para o ministério, né? O trabalho que nós estamos fazendo é muito importante. E a irmã Roseli faz parte disso aí. Ela é uma peça imprescindível, especial, né? Que ela preencheu um lugar aí que só ela mesmo ia preencher. Voltou a vir junto com o lugar para fazer todo mundo dar risada e chorar. Não, porque ela veio o caminho inteiro dando risada. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Deus abençoe todos os irmãos aí. Graças a Deus, né? Graças a Deus por isso. Irmão Maurício é o que está filmando aqui, nosso companheiro de viagem, também tem sido uma grande bênção para nós, né? E ele não vai falar, mas a esposa pode cantar, né? Né, irmã Érica? Canta um hino para nós aqui, irmã Érica. E pode ficar à vontade. Essa é uma das irmãs que ajuda muito a irmã Sueli, junto com a equipe de irmãs que tem ali em Belo Horizonte, com a irmã Vanilda, a Ana, Lúcia também, sempre estão ajudando, né? E agora cooperando nessa viagem aqui também. Né? Pode ficar à vontade, irmã. Vou cantar um hino aqui, quem souber pode cantar, tá? Quebrantado, desprezado, está um homem pendurado na cruz, com uma coroa de espinhos. Quem é ele?
e poder nos redimir. Ele morreu por ti, morreu por mim, tomou meu lugar, minha vergonha levou. Aquele dia no Calvário, a palavra que sangrou, o Filho Santo. Quem é esse homem que andou neste caminho só? É Jesus. Deveria ser eu, pendurado naquela cruz. Fui eu quem o crucificou. Não mereço misericórdia quando bebemos do cálice e partimos o pão. Recordamos do Senhor e seu amor e de sua sublime graça. Ele morreu por ti, morreu por mim, tomou meu lugar, minha vergonha levou. Aquele dia no Calvário, a palavra que sangrou, o Filho Santo. Quem é esse homem que andou neste caminho só? É Jesus. Louvado seja Deus. Marceli, sempre companheira de viagem, desde que nossos filhos eram pequenos, que ela nos acompanha na maioria das viagens, quando não há uma impossibilidade física ou questão de saúde, na época que as crianças não podiam faltar à escola, as demais vezes sempre está junto conosco. Claro que já não somos tão crianças hoje, uma viagem como essa cansa mais do que no princípio, né? Mas sempre disposta junto conosco. E da minha herança, que Jesus for me dar, eu vou pegar 90% e passar para ela, que merece muito mais, né? Todo o trabalho, toda a honra, né, que dá ao ministério, a fidelidade, a paciência. E só poderíamos chegar aqui se não fosse através dela, certamente teria sido muito difícil. Mas Deus preparou para que nos ajudasse nessa caminhada e eu sou muito grato pela coragem que ela tem. Eu conheço muitas esposas de pastores, mas eu posso dizer que difícil alguma comparado com essa na questão de estar junto no trabalho, no ministério, no trabalho diário da igreja, nas viagens, enfim, talvez poucas pode se comparar ao trabalho que ela faz ao lado do ministério. Então, dou graças a Deus por isso. E vocês, sempre que oram por mim, certamente suas orações também vai ser feito para ela também. Vocês me ajudem. Muitos anos se passaram desde o dia em que eu criei, duras batalhas pelejadas, mas ainda estou aqui. Não tem sido fácil avançar, é difícil este caminho, mas suas mãos tão poderosas até aqui me têm suprido. Mas ainda estou aqui, confiando só em Ti, Senhor.
acabará sua obra em mim. Mas ainda estou aqui, e não é porque eu queira, é sua graça e nada mais, Senhor, meu Deus, que me tens querido assim. Muitas vezes tenho sentido que minhas forças desfalecem, desisti, tenho querido, mas ainda estou aqui, mas ainda estou aqui, confiando só em Ti, Senhor. Mas ainda estou aqui, pois sei que Tu acabarás sua obra em mim. Mas ainda estou aqui, e não é porque eu queira, é sua graça e nada mais, Senhor, meu Deus, que me tens querido assim. É tua graça e nada mais, Senhor, meu Deus, que me tens querido assim. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Hoje nós vamos ter uma pequena palestra aqui para que nossas irmãs, essas duas irmãs tomam a ceia, porque as demais vão tomar amanhã, ali em Pimenteira do Oeste, onde já está o irmão Celso, já está lá, né? Creio que já foi para lá, abrir caminho, diz que foi para amarrar a onça, porque temos aí a promessa de comer carne de onça nessa viagem, né? Porque talvez a onça não seja tão fácil, mas o caçador tá fácil, tá ali, já se propôs, né? Então nós estamos aí nessa viagem maravilhosa e eu creio que Deus vai prover para nós tudo que for necessário, né? Vamos ficar em pé. Nós vamos ter uma leitura aqui da palavra, uma meditação na palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Versículo 1 em diante. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 em diante. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Pode se assentar, irmãos, Deus abençoe. Trazendo aqui uma pequena lembrança a todos vocês, uma pequena advertência. Todos nós sabemos que tudo que contém esse livro é a palavra de Deus. Aqui contém fracassos, aqui contém vitórias, aqui contém alegrias, aqui contém tristezas. Por que a Bíblia não reservou os escritos somente das vitórias? Por que tem alguns capítulos, alguns versículos dedicados também às derrotas? Por que a Bíblia não resguardou todos os seus profetas,
e escrevesse somente o sucesso. Porque, naturalmente falando, nós como homens temos vergonha de nossos fracassos, mas temos orgulho de estar falando das nossas vitórias. E o nosso Deus está dando uma lição para nós. Ele não somente fala das glórias, mas ele fala também dos fracassos. Nós temos um Deus que você pensa a grandeza, o tamanho que é esse Deus, e você vê um Deus falando que ele se arrependeu. O próprio Deus se expondo diante da sua criatura, mas Deus, eu me arrependi de ter criado o homem. Deus poderia ter, para poupar a sua imagem de Deus, ele poderia ter eliminado se ele quisesse. Mas para mostrar o quanto Deus é justo, o quanto Deus é verdadeiro, para demonstrar nessas coisas a fraqueza do homem, porque Deus é forte, Deus é poderoso. Mas ele estava dando um exemplo para nós que mesmo ele sendo Deus, arrependeu certas horas de ter criado o homem, para mostrar que mesmo na grandeza, no poder, ele está demonstrando humildade diante dos homens. Ele não teve vergonha de se humilhar diante dos homens, para demonstrar o que estava dentro dele. Isso mostra a grandeza de Deus, e através dessas páginas, com todos esses tipos de testemunho, nós podemos ser amparados e encontrar para nós mesmos uma solução para nossas vergonhas, para nossos fracassos, para inspirar a nós termos força para irmos adiante. Já pensou se esse Deus fosse legalista, irmão, como algum de nós somos legalistas, e tivesse estritamente, estabelecido regras e normas e que não pudesse ser com nada quebrado, nada poderia ser mudado? Mas ele próprio, irmão, tem em si mesmo uma vontade permissiva e uma vontade perfeita, justamente para que ele demonstrasse na fraqueza do homem que ele ainda era capaz de ser o ajudador deste homem. O profeta disse que Deus nos ama tanto, que mesmo alguma coisa que nos prejudique, portanto nós pedir a Ele, e o amor que Ele tem igual um pai, Ele cede, ainda sabendo que você mais tarde vai voltar todo quebrado, por causa daquela bênção, ou por causa daquele pedido que você fez, mas Ele sabe que aquele momento, você está feliz por aquilo, Ele às vezes permite, ainda que sabendo que mais tarde Ele vai ter que te socorrer, justamente porque você alcançou aquele benefício. Mostrando esta grandeza de Deus, nós encontramos que quando Ele se fez carne, Ele mostrou suas dificuldades, por exemplo, em relação à família. Quando a sua própria mãe não estava no culto, Ele não poupou, Ele poderia ter escondido o problema da sua mãe. Mas ela chegou atrasada no culto, e o discípulo, claro, a mãe de Jesus, quem que não queria estar perto da mãe de Jesus, conhecendo quem ele era? Então o discípulo vai e diz: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí. Ao invés dele poupar e dizer: tá bom, eu converso depois, quem é minha mãe e meus irmãos? Olha que Deus está expondo a sua própria natureza humana, tomando o nosso lugar, para demonstrar quem ele era, para mostrar sua grandeza na sua maneira simples de expressar. Quem é minha mãe e meus irmãos? A não ser aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Ele estava dando exemplo para nós. E a Bíblia está cheia de exemplos para que nós pudéssemos alinhar a nossa conduta. Não tem um erro, irmão, de nossas vidas hoje, não tem um fracasso que já não tenha na Bíblia alguém que passou por isso, alguém que já provou esse cálice, alguém que já realmente sofreu as consequências através dessas coisas, porque a Bíblia deixou tudo claro para nós. E essa grandeza de Deus, nós pensamos que é fácil, por exemplo, a facilidade nossa hoje, irmão, de aguentar determinados desafios da vida e até mesmo desaforo, não é porque nós somos humildes,
É porque nós não temos poder para destruir o adversário. Mas nós encontramos em Jesus Cristo que ele tinha poder para destruir todos os adversários que afrontavam a sua vida, mas ele preferiu demonstrar humildade para tomar o nosso lugar, porque ele poderia ter destruído Anás, Caifás, ele podia ter destruído as pessoas que cuspiam nele, ele poderia ter feito, porque ele disse, eu poderia pedir e 10.000 anjos, ou uma legião de anjos viria se eu pedisse. Então, quando o homem se sente forte, não é porque ele está resistindo à prova através da força natural, é quando ele tem poder para destruir o adversário e ele prefere sofrer o dano por amor daquele adversário, que esse foi o exemplo que Jesus trouxe para nós. Ele tem o poder para fazer e ainda sujeitar, ser humilde, apanhar como um herói, porque bater como um herói é fácil. Jesus apanhou como herói, Jesus apanhou como malfeitor, sendo ele o benfeitor de todas as coisas. Jesus foi preso como um bandido, sendo que o maior bandido foi solto. Ele tomou todas essas dores para mostrar a grandeza através da simplicidade, deixando para nós o maior exemplo, irmão, de submissão ao caráter de Deus, à vontade de Deus. E quando ele é preso e vai ser levado, ele é escarnecido, ele é tirado suas vestes. Você já pensou um moço de 33 anos de idade, irmão, na flor da sua juventude, praticamente, com 33 anos de idade, ele está nu diante da sua própria mãe, diante de João, diante de Pedro, diante de Marta, de Maria e de todos aqueles que conviveram. Você pensou que vergonha? Ele estava mostrando a capacidade de quem tem poder em resistir à afronta sem trazer juízo, sem trazer maldição às pessoas que estão ali fazendo dano. Porque ali foi uma vergonha que ele passou para que desse para nós, irmão, uma lição do que é realmente o cristianismo. Estava falando nessa viagem com o irmão Maurício, por exemplo, o Jesus era tão justo, Jesus era tão perfeito, que mesmo que o diabo fizesse uma coisa boa, Jesus admirava. Jesus não deixava de admirar. Se ele fizesse algo bom, porque quando o diabo em Caim estava lá, fazendo aquele sacrifício, trazendo aquele altar, fazendo tudo aquilo que era bonito, ele disse, está tudo bem, mas por que você não fez igual ao seu irmão? Você seria abençoado. Ele poderia ter chegado ali, irmão, sabe quem era Caim? Um assassino. Você já imaginou a calma que você teria para encarar um assassino do seu próprio filho? Você pensa bem, olha um julgamento, um homem no corredor da morte, olhe no momento que ele vai ser eletrocutado, que ele vai ser morto, aplicado uma injeção, e veja as pessoas prejudicadas, não é? A cara deles de felicidade que eles têm por ver a morte de alguém que feriu o seu próprio filho, ou que matou o seu próprio filho. No entanto, olha a calma que Deus demonstrou no momento tão crucial, que ele sabia que era o primeiro homicida, era o maior exemplo que a terra iria ter dali para frente. Deus que é soberano, Deus que podia ver todo o futuro, ele sabia, a partir de hoje, desse crime que esse rapaz fez contra o seu próprio irmão, por 6.000 anos, haverá derramamento de sangue, haverá aborto, haverá todo tipo de tragédia, e o próprio Deus, sabendo do tamanho dessa tragédia, ele ainda chega com uma calma diante. Ele não chegou lá, seu assassino, seu covarde, seu malfeitor. Ele não chegou assim. Ele chegou e disse, por que você não fez como o seu próprio irmão? Olha a calma. Será que nós podemos dizer que Cristo vive em nós? Porque nós estamos tomando os exemplos que a Bíblia tem. Estou pegando Deus como exemplo, irmão.
Porque se eu pegar o irmão Brenda como exemplo, ele fracassou. Se eu pegar Lutero, se eu pegar o Wesley, se eu pegar o melhor profeta da Bíblia, se você pegar todos eles, não tem um que passe sem que não dependesse da graça de Deus. Não tem um deles. Todos. O José, que é o mais perfeito, o tipo de Cristo, ainda precisou da graça, que era Jacó, ter apagado o problema dele, a pequena coisa que ele falou que não deveria ter falado, precisou da graça de Deus. Então, nós estamos falando aqui do exemplo do próprio Deus demonstrando o que nós seríamos se não tivéssemos esses exemplos dados por ele mesmo. Onde nós estaríamos hoje? Mas, contudo, nós vemos nisso, que essa humildade de aceitar pagar o preço, aceitar sofrer, ele está dando o exemplo para nós, que mesmo nas horas mais dolorosas, nas horas mais difíceis, nas horas de maior tragédia nas nossas vidas, nós temos que olhar para ele e aprender a lição de como ele tratou com esses casos, porque ele era o ser que mais amou foi Deus. Então, por isso, nós temos que aprender com ele, e são os exemplos que a Bíblia trazem para nós, que nós hoje, irmão, nós estamos passando pela seleção de Deus, porque Deus colocou uma marca para nós atingirmos. Estatura de um homem perfeito, são 7 virtudes. Você pega a fé, bom, não é só falar em fé, pega o que significa e o que a fé produz. Olha a lista de coisas que a fé produz. Depois você vem para a virtude, depois você vem para a temperança, depois você vem para a paciência, depois você vem para o temor de Deus. Isso são marcas que o cristianismo precisa encontrar. Então, quando nós olhamos hoje no grupo chamado o povo de Deus, é um campeonato, irmão. É um campeonato, é uma disputa, é uma corrida, o povo está correndo para ser noiva, mas nós temos uma marca a ser atingida. Como é que nós vamos encontrar essa marca? Essa marca não foi colocada pela igreja. Você já viu os corredores, por exemplo? Nós tivemos aí um queniano que ganhou corridas, aí ninguém ganhava dele, era só ele. Mas cada ano ele queria bater a sua própria marca, porque não tinha outro para competir com ele. Então ele queria bater a sua própria marca. Tudo isso é trazendo para nós uma lição. Marcas que Deus deixou para nós alcançar, e cada ano nós temos que atingir essa marca e um pouco mais, subir um pouco mais. Não, eu estou alcançando além do que nos é pedido, para que nós possamos então, cumprindo esta meta, dizer assim, não, eu cumpri. Estava dizendo, nossos concursos hoje, irmão, se tem concurso para a polícia, por exemplo, alguma coisa, 10 mil candidatos. Irmão, é uma corrida. Por que você está correndo por aquilo ali? Porque antes de você correr por ali, você viu anunciado que o salário é 15 mil reais. O que você vai fazer depois que você... É um prêmio que você vai esforçar para você alcançar esse prêmio. Para você alcançar esse prêmio, não, 15 mil, 20 mil candidatos, mas quanto que vai ganhar? Vai ganhar um salário mínimo. Eu nem vou esforçar. Então Deus, na sua grandeza para conosco, ele disse, olha, eu vou deixar para o povo uma esperança do céu, eu vou deixar que Paulo fale sobre o céu, que Irineu fale sobre o céu, eu vou deixar o povo nessa expectativa. Mas vai chegar um dia que o povo está tão desanimado do céu, que eu vou ter que abrir esse pacote do céu para ver se as pessoas se entusiasmam de desejar o céu, alcançar o prêmio. Que é o que Deus fez na abertura da palavra nos últimos dias. Nessa abertura da palavra, ele dá dimensões do céu, ele dá o que você vai ter do céu, ele vai dar o que você vai herdar ali, justamente para que você dissesse, não, vale a pena. E olha, irmão, não é suficiente ser bom, não é suficiente gabaritar a prova, não, porque muitos vão gabaritar a prova e não vai alcançar o prêmio, porque a vaga é só para um número limitado. Então, depois que você vai gabaritar a prova, aí vai ver a tua índole, a tua natureza, teu histórico, a tua idade,
uma série de coisas para que você possa estar lá. É a virginécia e a virgem prudente. Agora nós estamos nessa competição para alcançar esse objetivo. Eu errei hoje, não consegui, eu vou estudar um pouco mais. Naquilo que nós erramos, irmão, naquilo que nós fracassamos, não é Deus detonando a nossa vida, não é Deus acabando conosco, quer dizendo assim, ó, nisso aqui você tem que melhorar um pouco mais, nisso aqui você tem que alcançar um favor a mais. É Deus fazendo a obra, é Deus nos levando a entender que nós temos que conquistar esse lugar através da fidelidade, de buscar, de compreender que realmente vale a pena lutar, porque foi deixado esses exemplos para nós na Bíblia. Grandes exemplos foram deixados para nós, com advertência para as nossas vidas. Você olha para a igreja, você olha para os ministros, para todos nós, tem coisa que você vai desejar ser como nós, porque tem coisa melhor para desejar. Você tem que alcançar algo maior do que isso. Deus deixou esses exemplos para nós. O próprio Paulo, ou foi Pedro, disse: meus irmãos, olhai para a paciência de Jó, né? Olhai para a paciência de Jó. Aí tem outros conselhos, mas vamos pegar, por exemplo, a paciência de Jó. O que é que Deus estava fazendo? Deus estava dizendo assim: você quer saber o que é fé? Eu vou colocar um homem na terra, a paciência, eu vou colocar um homem na terra e vou fazer ele viver sobre paciência. Eu vou provar ele no último, eu vou ferir esse homem, eu vou deixar ele como um marco. Eu vou deixar ele como um marco para que você, quando pensar em paciência, você tenha um parâmetro para você olhar nele e dizer: olha, eu preciso chegar lá, porque eu tenho um exemplo aqui que eu ainda não cheguei lá. Quando você pensa sobre virtude, ainda que nós encontramos um Deus preenchendo todas estas lacunas, porque Ele é o professor e Ele sabe gabaritar tudo que Ele pediu para os seus alunos, mas Ele levou alguns alunos a alcançarem isto para deixar como exemplo de que outros também poderão alcançar. Mas foram marcas que foram deixadas para que nós possamos olhar para elas e crescer um pouco mais, desenvolver a nossa fé. Não é o nosso fracasso, irmão. Deus é longânimo, não querendo que ninguém se perca. Deus não quer ver ninguém no inferno, irmão. Nós é que queremos pôr todo mundo no inferno, mas Deus não. Ele é longânimo, Ele espera, Ele tem paciência para que nós possamos alcançar tudo isso. Ele deixou essas marcas para que nós pudéssemos olhar e dizer assim: eu preciso melhorar isso aqui. Eu não agi certo, mas eu posso voltar atrás. Ô irmão, eu não agi certo com você, eu não era dessa maneira, eu volto atrás. Na próxima vez que eu for abordado, eu vou saber como me comportar diante daquele fato, porque eu estou aprendendo. Deus não aprende, mas nós aprendemos diariamente. Por isso é que nós pegamos esses exemplos aqui, que nós acabamos de ler, que esse povo que saiu lá do Egito, eles participaram da nuvem, eles participaram da coluna de fogo, e eles comeram do mesmo maná, que era Cristo. Eles passaram pelo Mar Vermelho. Era um povo que tiveram os mesmos benefícios, irmão. Alguém podia dizer: mas eu não tive chance. Eu não tive chance. Fulano lá teve muito mais chance do que eu, por isso ele alcançou. Deus disse: eu vou deixar que todos tenham a mesma oportunidade. E a Bíblia diz, Paulo contando agora sobre esses amados do passado, diz: todos eles passaram pelo Mar Vermelho, foram batizados no mar, pela coluna de fogo, pela nuvem. E por que pereceram? E por que no meio desse grupo que passaram por tudo isso, houve um pequeno grupo que não pereceu? Qual é a diferença? O que estava acontecendo com aquele povo? E Paulo disse que isso é o quê? Exemplo para nós, para que nós olhássemos nessa advertência de Deus e pudéssemos tomar essa advertência de nós. Então não é só ter a nuvem, não é só ter a coluna de fogo.
não é só ser batizado, porque muitos foram batizados, mas não alcançaram a promessa. Qual era a promessa quando eles saíram do Egito? Batismo? Manjar? A água da rocha? Não. Isso aí foi benefícios que vieram por eles ter decidido seguir a Moisés. Mas a promessa maior não era a água da rocha, não era manjar, não era estar debaixo da nuvem, não era estar debaixo da coluna de fogo. A promessa era entrar na terra prometida. E na terra prometida acabaria o quê? Acabaria os privilégios. Porque enquanto estava debaixo da nuvem, irmão, ninguém precisava trabalhar, ninguém precisava plantar, ninguém precisava colher, ninguém tinha problema com água, não precisava buscar água, a água acompanhava, o profeta disse que aquela rocha acompanhava Moisés, a água abundante para todos eles, mas a promessa era para entrar na terra prometida. Essa promessa de entrar na terra prometida é que deveria, irmão, ter incitado o povo de Deus a terem coragem para lutar. Então o que nós estamos vendo hoje? Que Deus tem levantado ministros para que desse a nós as dimensões dessa nova terra, para que desse coragem para nós dizer assim, não, eu não estou contente no deserto, tem água, tem manjar, tem sombra, tem cura, porque tem a serpente de bronze, tem cura divina, tem milagre, mas eu não quero ficar aqui, eu quero ir mais adiante, porque eu encontrei um parâmetro que eu preciso atingir ele, mas para que eu possa chegar do outro lado, eu tenho que ter um motivo pelo qual eu vou lutar para estar do outro lado. Foi o que Deus guardou para nós nesses últimos dias, foi a revelação, a abertura, o conhecimento de todas essas verdades, para estimular o nosso apetite espiritual. Dizer assim, não, irmão, está tudo bem aqui, mas eu vou continuar lutando. Glória a Deus. Continuar lutando. Não sei se você já viu aquele jogo de 1 milhão. Vocês que... Eu hoje não vejo televisão, mas assisti muito o Silvio Santos, o jogo de 1 milhão. São aquelas perguntas que vale tanto. Aí você... O que acontece? Eu assisti muito aquilo. Pergunta de história, pergunta de matemática, pergunta de geografia, não sei mais o que, de ciência. Aí você vai lá, você acerta uma pergunta, você ganha 100 mil. Aí... Vai continuar ou você quer parar com os 100 mil? Não, vou continuar. Se você ganhar, você vai para 200 mil, é assim. Aí você vai, aí você chega lá, 1 milhão. Olha, é o seguinte, vai continuar ou vai parar? Se você continuar, você ganha 2 milhões. E se você perder, você vai perder 1 milhão. Você vai continuar? Aí que está a insegurança, irmão. As pessoas pararam porque alcançaram o benefício. Alcançar encontrar um profeta, alcançar encontrar a verdade do batismo, e alcançar o lava-pés, alcançar ver um povo maravilhoso, mas eles não querem prosseguir porque eles não têm certeza que eles vão ter a resposta para outra pergunta. Mas para esses últimos dias, a Bíblia diz que no dia da voz do 7º anjo, ele revelaria todo o mistério de Deus, no qual você não deveria ter medo de usufruir de toda a promessa de Deus e herdar tudo que Deus reservou para nós. Mas muitos pararam, e esses que pararam, eles não pararam porque não receberam. Foi privilégio, ganhar 1 milhão em meia hora, em 1 hora de programa, é muita coisa. E você vê que eles amarelam na hora, irmão. Eles olham assim e dizem, olha, se eu continuar, eu ganho 2 milhões. Mas se eu perder, eu vou perder 1 milhão. Você vai perder 1 milhão. Então você tem que ter certeza. Que Deus está dando para nós hoje a certeza. Onde você está? O que está te esperando? O que você está buscando? Não, eu tenho certeza. Eu não vou perder. Eu tenho certeza que nós vamos alcançar o máximo de Deus, porque só vai aquele que vai gabaritar a prova, aqueles que vai provar que realmente sabe. Aí pode vir a pergunta que vier, pode vir o teste que vier, mas o povo está fracassando no teste, entende? Está fracassando no teste. É problema de marido, não vai na igreja. Problema de filho, não vai na igreja. Problema do pastor, já descamba para lá. Problema do fulano e tal, o povo está sendo, irmão, não tem força mais. O teste que veio para mostrar que nós estamos dispostos a possuir tudo que nos foi prometido, nós estamos fracassando exatamente na hora que você diz, não, eu ponho aqui, eu vou colocar aqui e eu vou ganhar mais essa batalha. Eu vou alcançar mais esse degrau.
Mas o diabo, irmão, criou-se nesses últimos dias um fake news de tamanha poder que o povo está confundido, o povo não sabe mais o que crer. O povo não sabe mais por que lutar. Não, tá bom assim, irmão. Tem um bom marido, tem um bom esposo, um bom carro, tem um bom salário. Ah, tá tudo bem, vamos esperar Jesus vir. Vai esperar mesmo, mas não vai vir não. É você que tem que ir lá. Jesus não vai vir mais aqui. Agora essa etapa é a etapa de nós irmos estar com Ele. E para nós irmos estar com Ele, nós precisamos estar firmado, consciente de que nós temos alcançado esse nível maior de fé, nesse nível maior de testemunho de que nós estamos dispostos a pagar o preço. Vou voltar para trás? Depois de nós chegarmos à margem do Jordão, nós podemos olhar do outro lado, disse Josué e Caleb, nós vamos deixar de alcançar aquilo que nós já estamos vendo? Não, deixa que os covardes fiquem, deixa que os incrédulos fiquem, nós vamos continuar a nossa jornada, nós vamos pelejar, nós vamos adiante. É isso que Deus está trazendo para nós, irmãos. Vocês aqui não perdem culto, acompanham, leem, oram, buscam de Deus. O que é que está acontecendo? Ah, para, irmão, tá bom demais. Vocês estão muito crentes, que estão dizendo até isso hoje. Você está sendo crente demais. Jesus disse, se a vossa justiça não exceder dos fariseus e saduceus, vocês não entrarão no reino do céu. E se vocês olhar quem eram os fariseus e saduceus, eram homens íntegros, que você não colocava a mão neles. No entanto, todos eles pereceram. O que eu quero dizer, irmãos? É que a hora que nós estamos vivendo é a hora da coroação da noiva. Não é tempo mais de sair, será que sou, será que é, será que não é? Você tem que ter certeza do que você é. Você tem que estar seguro aonde você está plantado. Você tem que fazer um exame do seu coração e ver, não, eu aguento a pancada agora. Pode bater, eu vou aguentar a pancada. Eu vou suportar isso aqui, porque Deus me deu força para suportar mais essa prova aqui. Então é Deus levando a você a uma consciência de que você está preparado para essa última etapa do caminho. Porque só os valentes vão daqui para frente. É os dias daquele grande profeta e disse, os covardes voltem para casa, porque agora só vai ficar realmente os corajosos. Sobrou pouco, mas os que sobraram, irmão, nenhum deles voltou para trás mais. Você já viu que dos 300, nenhum voltou para trás? Nenhum voltou para trás. Depois que separou, aquele último que ficou falou, agora ninguém volta, agora nós vamos como crentes até a morte, vamos lutar até a morte. Mas eles não iam morrer, irmão, porque Deus já tinha dado a promessa para eles, que eles iam vencer, voltar vitoriosos. Você lembra que eles pediram ajuda para todos os irmãos deles, por onde passaram? Ninguém queria dar ajuda. E ele só dizia assim, Gideão dizia, quando eu voltar nós acertamos, mas que nós vamos vencer, nós vamos vencer. Nós estamos com sede, nós estamos suados da batalha, nós estamos cansados, está faltando pão para os nossos homens, mas no dia que fizemos uma decisão, não foi uma decisão de moleque, foi uma decisão de verdadeiro cristão. Nós vamos adiante e vamos alcançar a vitória. Paulo disse, mas Deus não se agradou da maior parte deles pelo que foram prostrados no deserto. Não é que todos foram reprovados, mas a maior parte Deus não se agradou. E Deus não se agradando, eles morreram no deserto. E morrendo no deserto, irmão, não tinha salvação mais para eles. Estavam todos perdidos, porque Jesus disse que nenhum deles se salvou daqueles que morreram naquele estado. E essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Olha o que Paulo está dizendo para nós. Você quer saber por que eles morreram? Por que eles não entraram na terra? Por que eles não herdaram? Paulo está dizendo, olhe lá atrás, examine lá, e você vai ver se você está incorrendo no mesmo problema que eles tiveram. Por exemplos, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que examinar a Bíblia. O irmão Breno disse, está aqui, história da minha vida. O profeta disse, aprenda com as minhas derrotas. Olha a minha vida, olha o quanto eu fracassei, olha o quanto eu errei, ou não ouvi a Deus.
Aprenda com minhas derrotas, não faça o que eu fiz, diz o profeta. Aprenda. E Paulo está dizendo a mesma coisa, aprenda com os crentes que saíram do Egito. Olha o que eles fracassaram. Nós estamos vendo hoje, irmão, a mesma coisa, irmão. Murmuração, falsa liderança, palavras que ao invés de te encorajar, está tirando a sua coragem de lutar. Enfim, a mesma coisa. Mas Paulo mandou que nós deveríamos se examinar. O que nós estamos fazendo então com esse exame? Vamos ficar aí simplesmente como uns bobos olhando para o tempo? Vamos pelejar, vamos despertar na nossa vida. Paulo disse assim, como eles começaram: não vos façais, pois, idólatras como algum deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Em outras palavras, não seja como idólatras. O que está dizendo aqui? Idolatria é tudo aquilo que está entre você e Deus. Seja o pastor, seja a casa, seja o amigo, seja o marido, seja a esposa. Tudo que você colocar entre você e Deus é uma idolatria. Jesus não aceita outro intermediário. Ele é o único. Não há profeta aí. Não há pastor aí. Não há apóstolo aí. É Jesus Cristo único entre você e Deus. Amém. Mas quando temos esta idolatria, nós vamos sentar e folgar porque achamos que está tudo certo, porque nós temos alguém a quem nós idolatramos que diz que está tudo bem. Não precisa se preocupar mais. Nós estamos conscientes disso. Paulo disse, não seja como eles. Não seja como eles. Vai sentar e folgar. E não nos prostituamos como algum deles fizeram, caíram num dia 23 mil. Aí nós pensamos que essa prostituição da qual Paulo está falando aqui, é que 23 homens caíram em adultério. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A prostituição está falando do ajuntamento que eles tiveram com um homem errado chamado Balaão. Aquilo é chamado de prostituição. Veja que o cargo e a sentença da qual Paulo está falando aqui, para o ato do adultério, também Paulo está falando para o ajuntamento com uma falsa liderança, que era Balaão, que eles caíram 23 mil num dia. O que era isso aí? Era homens tendo contato com mulher? Não, irmão. Era homens tendo contato com homens através da palavra errada, ouvindo sermões errados, ouvindo doutrinas erradas, ouvindo os ensinamentos errados. Eles estavam na mesma condição da prostituição. E Paulo disse que caiu, como alguns fizeram, e caíram num dia 23 mil. Num dia. Todos morreram por causa desse ajuntamento falso trazido por Balaão. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Ora, mas onde é que estava Cristo, irmão? Onde é que estava Cristo? O Paulo diz que a rocha era Cristo. Mas onde estava Cristo? Estava em Moisés, estava em Josué, estava em Caleb. E a Bíblia está dizendo aqui, ó, e pereceram, não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Vamos ver o que é serpente? É diabo. Mas qual é o pecado que o diabo trouxe para Eva? Além da conjunção carnal que ele teve primeiro um encontro de palavra. Para conquistar e derrubar, teve um encontro de palavra. E aqui Paulo está advertindo, foram e pereceram pelas serpentes. Pelas serpentes. Não que eles caíram como no jardim do Éden, mas eles ouviram a serpente. Eles ouviram, né? E pereceram pelas serpentes. Eles morreram naturalmente. A representatividade que Paulo está usando ali, daquilo que aconteceu no jardim do Éden. Então o que nós estamos aprendendo, irmão? Que todas essas coisas nada mais é do que uma advertência para nós, olhar e ver se as mesmas coisas nós não estamos sujeitos ou estamos praticando. E não murmureis, como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então, olha, prostituição, idolatria, tudo o que havia, um povo que saiu sobre
a ordem de um profeta, mas esse profeta não conseguiu impedir serpentes, idolatria, prostituição no meio do seu próprio povo. Lá no meio do povo de Moisés, todas essas coisas estavam acontecendo ali. Mas, a minha pergunta é, caíram pela serpente, caíram pela prostituição, caíram pela idolatria, mas todos? Não. Tem um pequeno grupo que não caiu. Tem um pequeno grupo eleito de Deus que não caiu. Então isso prova que mesmo nesses últimos dias, essas coisas irão repetir, mas haverá também um pequeno grupo que não caiu. E eu quero saber onde é que está esse pequeno grupo, porque eu quero estar no meio deles. Eu não quero ser influenciado pelo falso. Eu não quero ser influenciado, irmão, pelo desanimado, pelo fracassado. Eu quero mulheres, homens, jovens que tenham coragem de me inspirar e me dar força para continuar adiante.